Mateus capítulo 18, versículo de número 21. A palavra diz assim que Pedro, certa vez conversando com Jesus, ele disse: Jesus, quantas vezes, Senhor, eu deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus olha para Pedro, como quem diz assim: bobinho, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você sabe que todo relacionamento, ele pressupõe algo chamado confiança. Não há como você construir uma conexão verdadeira com alguém sem confiança. Você precisa confiar. Confiança é um presente que você dá para o outro. É um presente. E todo presente que nós damos, a gente espera que a outra pessoa trate bem, valorize, use, agradeça, sim ou não? Por esses dias, por exemplo, a minha namorada no meu aniversário, ela me deu uma carteira nova. Adivinha o que aconteceu com a carteira? Perdi a carteira. Não sei nem por onde anda, não tive nem a oportunidade de usar a carteira uma vez. Toda vez que eu tiro do meu bolso a carteira, a velha, obviamente, a que eu ainda utilizo, ela olha e diz, né, faz aquele massacre psicológico. Eu te dei uma carteira nova, né? Você perdeu. E aí, como é que tem? Qual é o tamanho do presente para você não perder? Pronto, aí faz aquele jogo que você, irmã, sabe fazer. Mas você sabe que presente é algo que você dá, esperando que a pessoa trate bem, que ela saiba como devidamente cuidar dele. Mas às vezes você dá o presente da sua confiança a alguém que rasga o embrulho, deixa de canto e rejeita o que você deu. A traição acontece, a ofensa acontece, o ressentimento surge, o conflito se manifesta. Todo relacionamento formado por pessoas imperfeitas tem conflito e vai haver em um momento ou outro uma desavença, uma diferença. Afinal de contas, a gente tem aprendido nessa série que ninguém é normal. E ninguém é capaz de nos amar como a pessoa a quem nós damos o nosso coração. Mas também ninguém é capaz de nos ferir tão profundamente como essa pessoa. É por isso que perdão é um grande desafio. Mas Deus, Ele nos deu esse remédio para os nossos relacionamentos. Ele nos deu essa forma, essa solução chamada perdão. E Deus, você sabe que Ele inventou o perdão. Porque o primeiro a perdoar foi Deus. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, quando o homem foi e se rebelou contra a autoridade de Deus, ele peca, Deus o expulsa do Éden, mas Deus não elimina a existência do ser humano. Como é que a Bíblia não para em Gênesis 3? Como é que o plano redentor de Deus continua? Como é que Deus continua amando, insistindo, querendo o ser humano perto dele, perdoando? A única coisa que sustenta a relação de um Deus que é santo com uma humanidade pecadora como nós é o perdão. É porque Deus tem misericórdia, é porque Deus resolveu ter um coração perdoador. A gente precisa aprender com Deus. Porque se nós não aprendermos com Deus, os nossos relacionamentos vão ter um ponto final colocado pela ofensa. No primeiro conflito, a primeira desavença, a amizade de anos se acaba. O casamento de anos se desfaz. A relação tão significativa e tão importante vai para o ralo, vai para o buraco. A gente precisa aprender com Jesus sobre esse assunto chamado perdão. Jesus, ele vai responder a pergunta de Pedro. Essa pergunta de até que ponto eu devo perdoar, quem eu perdoo, como perdoo, por que perdoo. Ele vai responder através de uma parábola. Porque Jesus tem essa mania de falar de verdades profundamente espirituais
através de histórias profundamente simples. Então é isso que ele faz. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, Jesus ele fala sobre perdão por meio de uma história. Ele diz assim, Mateus capítulo 18, verso 23. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. E quando começou o acerto, ele foi trazido à sua presença, que lhe devia uma quantidade enorme de prata. Alguns, por exemplo, a tradução Almeida, ela diz que são mais aí de 100 talentos, 10 mil talentos, é muito dinheiro. Se você traduzir para os valores atuais, esse homem devia 1,8 bilhões de reais. É muito dinheiro. Como ele não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou, diga comigo, cancelou. Ele cancelou a dívida. Ele não esqueceu, ele não adiou, mesmo que o servo tenha pedido, me dá um pouco mais de tempo. Não, eu não vou adiar, você não tem condição de pagar, eu vou cancelar. Ele cancelou a dívida. E depois disso, quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus colegas, um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Escute, 100 denários é 3 mil reais. Será que tem como você comparar 3 mil reais com 1,8 bilhões de reais? Não há como. A dívida era infinitamente menor do que aquela que ele tinha com o Senhor. Mas a palavra fala que aquele homem agarrou o colega dele, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis. Antes, ele saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, eles ficaram muito tristes, falaram para o Senhor o que ele havia feito. O Senhor mandou chamar o servo e disse: você, servo mau, sim, eu cancelei a tua dívida. E aí agora, porque você me implorou, depois de eu ter perdoado, você não deveria ter tido misericórdia do teu colega, assim como eu tive misericórdia de você. Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. E Jesus encerra, dizendo: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Jesus ele conta uma parábola, e aqui fica muito claro, que ele se utiliza dessa metáfora da dívida, para falar sobre o perdão e sobre a mágoa. Jesus está dizendo que quando você está magoado, ressentido com alguém, é porque você tem o sentimento de que esse alguém ele te deve algo. Você fica, por exemplo, amargurado, ressentido com o teu pai, porque você sabe que no fundo ele te devia carinho. Você fica chateado com o esposo, porque ele te deve paciência. Você fica chateado, triste, completamente destruído com o teu cônjuge, porque ele te deve fidelidade. Você fica magoado com um cliente seu, porque ele te deve lealdade. Você percebe? A mágoa é o sentimento da dívida. A mágoa é o sentimento de você me deve algo e você não me pagou. Você se sente roubado. Essa é a tristeza, esse é o terror desse sentimento chamado amargura. A lógica natural é: se você me paga, ou melhor, se você me deve, quem é que paga? Você me paga. Se você me deve, você me paga. Na parábola, a princípio era o que o Senhor ia fazer o cara pagar, mas no final das contas, ele aplicou um outro princípio. Ele disse: não, você me deve, mas eu que pago. O Senhor na parábola saiu no prejuízo, você percebe isso? Ele perdoa 1,8 bilhões, eu não sei você, mas eu não tenho isso na minha conta. Então perdoar uma dívida dessa magnitude, é eu abrir um rombo imenso nas minhas finanças. O Senhor da parábola sai no prejuízo. O Senhor da parábola, se é que eu posso dizer isso, sai falido. Por causa do ato de perdoar, de cancelar aquela dívida. O perdão parece irracional. O perdão parece um absurdo. Mas é exatamente o que Jesus está buscando falar para a gente. Cancelar dívidas, perdoar,
dizer, eu não quero mais saber disso, você está liberado de me pagar isso. É um ato que pode até parecer irracional, mas é o mais lógico, o mais saudável e o mais libertador para nós. Perdoar, escute, não é, por favor entenda, perdoar não é esquecer. Na parábola, o Senhor, Ele não libera o cara dizendo, me esqueci da dívida. Não, Ele não se esquece. Tem como você esquecer uma pessoa que te deve 1,8 bilhões? Tem nem como. Você não tem como esquecer. Você cancela. É diferente. Escuta uma coisa, se você tem mágoas no seu coração e você diz assim, João, não há como eu esquecer o que essa pessoa me fez. É exatamente para as situações que a tua memória não apaga que o perdão resolve. É exatamente para as situações que você não consegue esquecer que Deus te ordena, perdoe. Que Deus declara, que Deus manda que a gente cancele a dívida. Perdoar também não é a gente desculpar alguém. Você sabe o que é desculpa? Desculpa é quando alguém tem uma justificativa plausível para um certo comportamento. Exemplo, você está no supermercado, o cara vai e esbarra o carrinho dele em você. Ele fez sem querer, não foi intencional. Você desculpa a pessoa, ela diz, me desculpe, você diz sem problemas. Verdade ou não? Se você marca uma reunião, a pessoa chega atrasada porque ela estava no trânsito, o que acontece? A pessoa chega, ela diz, por favor pessoal, me desculpe, eu acabei me atrasando, peguei um trânsito intenso. O que você faz? Você desculpa a pessoa. Porque tem uma explicação racional por detrás daquilo que ela fez. Escuta uma coisa, perdão é exatamente para aquelas situações que você diz assim, nada justifica o que a pessoa fez. Nada explica o que ele falou para mim. Nada explica o que ela fez contra mim. Pronto, para essas situações que não há explicação, Deus está dizendo, deve haver perdão. O perdão resolve o que a explicação não justifica. Você está entendendo? É isso que nós estamos falando. Não é sobre esquecer, nem tampouco sobre desculpar. Nós estamos falando sobre perdoar, sobre cancelar dívidas. Isso custa caro. Custou caro para o Senhor da parábola. E você sabe que vai custar caro para você. Mas tem uma coisa que custa muito mais caro. Muito mais. É não perdoar. Na parábola, Jesus continua. E ele fala sobre 3 coisas que acontecem quando eu e você, nós não perdoamos. Se você estiver anotando, coloque aí. A primeira coisa que acontece, em virtude da falta de perdão, é que a falta de perdão, ela nos coloca em cadeias espirituais. Mateus capítulo 18, no verso 34, Jesus diz que o Senhor entregou aos torturadores. O homem foi colocado, ele foi submetido a uma agonia, a uma tortura, a uma dor intensa, porque isso é tortura. Ele foi submetido a esses torturadores. Jesus está falando, há uma tortura para o coração amargurado. Há uma tortura para a pessoa que não perdoa. Escute, não é que Deus quer que você sofra, é porque simplesmente a falta de perdão submete você a uma agonia, que ela é física, que ela é emocional, e eu digo mais, ela é espiritual. Jesus, quando ele fala que o homem foi submetido aos torturadores, a palavra no original para torturadores é espíritos malignos. Jesus não está falando apenas de algo da ordem emocional, de uma ordem psicossomática. Jesus está falando de algo de uma ordem espiritual. Ele está dizendo, quando você não perdoa, você dá território para que o diabo possa afligir, oprimir o seu coração. Eu mostro isso a você, se você colocar na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, no verso, 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios 2, capítulo 10, 2 Coríntios 2, verso 10, Paulo diz, a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, porque de fato, eu, Paulo, o que eu tenho perdoado, eu perdoo por causa de vocês, e eu fiz, ou eu perdoo também na presença de Jesus, e sabe por quê, ou porque eu, Paulo, vou perdoar, verso 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Paulo está dizendo, eu perdoo, para que Satanás não tenha vantagem sobre mim. Eu perdoo para que o inimigo não tenha território na minha vida. Falta de perdão coloca a minha vida e a sua vida em cadeias, em prisões. É por isso que alguém já disse em certo lugar que guardar ressentimento é como você tomar veneno, esperar que o outro morra.
Tem gente que não perdoa e diz assim, eu não perdoo, sabe por quê? Porque eu vou fazer ele sofrer. Eu não perdoo porque ele tem que pagar. E aí, quando você menos percebe, quem está pagando é você. A dívida, quem está pagando é você. A dor, quem está passando é você. As cadeias, quem está experimentando é você. Você está tomando veneno, esperando que o outro caia, que o outro morra. Quando é que você vai entender que o veneno está matando você? Que a raiz de amargura está contaminando você? Hebreus capítulo 12, no verso 15. O autor da carta aos Hebreus, ele diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Olha que interessante. Amargura, ela cresce dentro de nós como uma raiz, a Bíblia está falando. Sabe o que é uma raiz? Cada dia que passa, ela se aprofunda. Cada noite que vira sem você perdoar, ela fica mais e mais arraigada no teu ser. É por isso que Paulo diz em Efésios 4:26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu fico me perguntando quantas pessoas entraram hoje aqui, no momento do louvor, estavam de mão levantada, cantando para cá e para lá, dancinha para cá e para lá, a coreografia gospel toda. Dormiu na amargura. Dormiu com ressentimento. Enquanto você dormia, a raiz se aprofundava. Enquanto você descansava, a raiz se apropriava ainda mais de você. É como se não bastasse, ele encerra o versículo, Hebreus 12:15, dizendo, contaminando a muitos. O coração onde a amargura cresce como raiz, ele contamina muitos. Tem gente que sofre o efeito colateral da sua amargura, gente que não tem nada a ver. Pessoas que não tem nada a ver. A amargura que você tem lá do teu pai, a esposa sofre, o filho sofre. A amargura que você tem lá do cliente, do sócio que passou a perna em você, quem está perto de você, quem nem sabe da história sofre. Porque gente com coração amargurado é tóxico para todo mundo que está perto. A amargura contamina você, porque começa contigo, mas ela não para em você, ela contamina os outros. É como se ela tivesse um raio de ação, meu irmão. Ela tem esse poder de afetar quem está perto de você também. Você está entendendo? O que é que você quer na sua vida? Decida, por favor, liberdade ou escravidão. O que é que você quer? Porque tem cadeias, escute isso. Você pode vir aqui na frente, a gente pode orar por você, a gente pode fazer o que for. Meu amigo, você pode ser banhado no óleo. Se você não perdoar, a cadeia continua. Porque essas prisões, só o perdão liberta. Só o perdão liberta. Amém? Segunda consequência, a falta de perdão. Jesus, ele nos fala na parábola. Ela torna, escuta isso aqui é importante. Olha que poderoso. A falta de perdão, ela torna uma circunstância temporária em um problema perpétuo. Uau! Aquilo que deveria ser apenas um momento, aquilo que deveria ser apenas uma fase, uma estação de um relacionamento específico lá da tua vida, pronto, tornou-se um problema perpétuo. Aquilo que podia ter sido apenas uma conversa, aquilo que foi apenas uma palavra, aquilo que foi apenas um trato não feito, um acordo desfeito, um compromisso quebrado, uma aliança traída, tornou-se um problema perpétuo. Até hoje, a pessoa sumiu da sua vida, não está mais perto de você, mas você continua carregando na sua bagagem. O que era um problema circunstancial e momentâneo, tornou-se numa crise perpétua. Jesus fala isso, Mateus capítulo 18, verso 34. Ele diz que o homem foi colocado na cadeia até que pagasse tudo o que devia. Até que ele pagasse tudo o que devia, ou seja, até o dia do perdão, até o momento que ele liberasse o perdão, ele estava ali condenado a ficar em cadeias. Terceiro, a falta de perdão nos impede de ser perdoado por Deus. Se nenhuma motivação inspirou você até o momento a liberar perdão, eu espero que essa daqui, ela motive você. Porque Jesus, ele fala no versículo 35, que assim também o Pai Celestial fará com vocês, se vocês não perdoarem de coração os irmãos de vocês. Jesus, ele começa a falar sobre isso. Ele fala como a nossa relação com o próximo afeta a nossa relação com Deus. Há um texto no Evangelho de Marcos, Marcos 11, capítulo 25. Jesus falando. Eu até digo que se eu fosse escrever a Bíblia, eu escreveria diferente. Mas como não fui eu que escrevi, foi Jesus,
é Ele quem fala, então fica na conta de Jesus. Jesus falou em Marcos 11, 25. Ele diz: quando vocês orarem, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os pecados de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os pecados de vocês. Jesus está falando, quando não há mais misericórdia na horizontal, também não há mais misericórdia na vertical. Jesus está falando, a amargura, ela fecha as comportas dos céus. A falta de perdão, o ressentimento bloqueia a sua intimidade com Deus. É por isso que você nunca vai ver alguém amargurado que é profundo na presença de Deus, que tem relacionamento com Deus, que é amigo profundo de Deus. Não tem como. Não há como haver crescimento espiritual no coração amargurado. Não há como haver intimidade com Deus no coração que guarda ressentimento. Quando o ressentimento entra pela porta da frente, a intimidade com Deus sai pela porta de trás. A falta de perdão bloqueia a misericórdia do Senhor. E se eu te dizer uma coisa? Se eu te falar que porque a misericórdia de Deus não está mais derramada sobre nós, não há mais como a gente ter essa comunhão, porque a única coisa, lembra? Eu falei sobre isso, que sustenta a tua relação com Deus, é o perdão de Deus. Quem sou eu sem o perdão de Deus? Nada. Quem sou eu sem a misericórdia de Deus? Eu não sou nem digno, nem merecedor de entrar na presença, de estar diante de Deus, de trocar, fazer um bate-papo com Deus. Não tem como. Não há, eu não estou apto para isso. É a misericórdia de Deus, sem ela, eu estou distante dele. Estou fadado a viver uma vida sem Deus no meu coração. Você está percebendo a importância do perdão? A importância de perdoar? Jesus continua, e ele fala como nós podemos perdoar. Ele fala em Mateus capítulo 18, ainda na parábola, lá no versículo 32, ele diz que o Senhor olhou para o servo, e disse: seu servo mau, eu cancelei tua dívida, tu me implorou, cara, eu cancelei a dívida, e agora, você não deveria ter tido a mesma misericórdia que eu tive com você, para com esse outro aí, com teu colega? Por que você não fez por ele o que eu fiz por você? A chave de perdoar, a chave para você ter um coração perdoador, é você entender o quanto você já foi perdoado pelo Pai. Quando você entende que a tua dívida com o Pai Celestial era infinita, não havia como pagar, você poderia penhorar tudo, sua mulher, seus filhos, seus bens, seu FGTS, dar tudo, suas economias, vender a empresa, qualquer coisa, se vender. Pois então, mesmo com tudo isso, não haveria como você sanar a tua dívida com Deus. A Bíblia fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós temos uma dívida com a santidade de Deus, é o pecado. Mas a Bíblia também fala que Deus, por nos amar, por nos perdoar, Ele entregou Jesus na cruz para que toda dívida fosse cancelada. Colossenses capítulo 2 fala que Jesus se entregou na cruz do Calvário e Ele cancelou todo escrito de dívida. Oh, coisa boa é você estar com Jesus e você saber que não tem dívida. Você saber que Deus não tem mais nenhuma dívida com... Gente, eu oro numa leveza tão boa. Eu oro numa leveza tão tranquila. Porque eu olho e eu digo assim: Deus, eu tenho esse fardo imenso aqui de pecado. Mas ao mesmo tempo eu não tenho. Já foi tudo carregado no Calvário. Ou seja, estou leve, estou livre. Estou tranquilo, estou em paz. Eu converso com Deus nessa tranquilidade de quem sabe que foi perdoado. De quem sabe que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a cruz já me perdoou, o sangue já me lavou, acabou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Para quem foi perdoado por Deus, não perdoar a ofensa do outro é um absurdo. Para quem se encontra com a cruz, não perdoar é um absurdo. Você consegue perceber como na parábola as coisas mudam? A princípio, o Senhor que perdoou o servo estava fazendo algo absurdo. O cara perdoou uma dívida de 1,8 bilhões, assim, é dinheiro demais. Isso é um absurdo. No final da parábola, o servo que não perdoou o conservo é que estava fazendo um absurdo. Porque o Senhor vira para ele e diz: como é que eu te perdoei tanto e você não perdoou o próximo? É a mesma convicção que eu e você nós precisamos ter. Nós fomos perdoados por Deus. Perdão não é uma questão de sentimento, não é uma questão de sensação. Estou sentindo de perdoar, estou querendo perdoar. Ah não, agora a pessoa já
está merecendo o perdão. Antes não, mas agora ela está merecendo. Agora ele está merecendo, ele está mais manso, está mais calmo. Ele já sabe o lugar dele. Ela sabe o lugar dela. Agora sim. Agora eu vou perdoar. Perdão não é sobre o que é confortável. Perdão não é sobre o que é conveniente. Perdão é princípio, é mandamento, é necessário. Deus não te ordena princípios para fazer você sofrer, não. Ele só te dá princípios para fazer você viver. Ele só te dá mandamentos para te libertar. Ele só te dá preceitos para te enaltecer, para te elevar. Você está entendendo? Para te perdoar. João, não sinto. Quando eu faço algo, João, que eu não sinto vontade de fazer, você não acha que o nome disso é hipocrisia e falsidade? Não, o nome disso é convicção. Não é hipocrisia nem falsidade. É convicção. Você sabe quando eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Sabe quando eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Quando eu começo a fazer em obediência a Deus aquilo que eu não estou com a mínima vontade de fazer. Uau! Aí eu sei que eu estou crescendo espiritualmente. Porque se eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, querendo fazer, é porque eu já aprendi a lição. É porque nessa área meu coração já foi tratado. É porque nessa área eu já fui transformado. Ou seja, eu já tenho uma predisposição para fazer aquilo que Deus quer nessa área da minha vida. Agora, quando Deus me pede algo, quando Deus me desafia a fazer algo, exatamente que eu não estou com a mínima vontade de fazer, aí a minha obediência é testada, aí a minha fé é testada, aí é que eu vejo se eu estou crescendo espiritualmente ou não. É quando eu me disponho a fazer aquilo que eu não tenho a mínima vontade de fazer, mas mesmo assim eu digo, Deus, é por Ti, é porque o Senhor está falando, é porque eu confio no Senhor, é por isso que eu faço. Perdoar é isso. É irracional? É, mas é Deus quem fala, vai curar a sua vida. É um absurdo? É, mas é Deus que está dizendo, vai trazer alívio para o teu coração. Não faz o mínimo sentido, ele não merece, eu sei, mas você merece ser livre, você merece estar bem, você merece ter descanso, ter paz, ter renovo, ter refrigério, ter esse refrigério, ter esse descanso. Perdoar é necessário, é preciso, não é uma questão de opção. Nós temos uma dívida com Deus, perdoar o nosso próximo. O que é que você vai escolher? A vingança ou a misericórdia? O ódio ou o perdão? A liberdade ou a escravidão? Está com você. A escolha é sua. Assuma a responsabilidade pelo processo do perdão. Faça esse favor a você. Se você está se perguntando, João, como? Passos práticos. Por onde começo? Primeira coisa eu digo para você, quer começar a viver uma vida em perdão? Quer perdoar? Primeira coisa, cancela esse projeto maligno de vingança que você tem. Porque Romanos capítulo 12, a partir do verso 19, diz que a gente tem que pagar o mal com o bem. É a outra coisa que também não faz sentido, mas dá certo. Dá certo. É tão impressionante a reação das pessoas. Quando você paga com bem quem te fez mal, é tão impressionante. A pessoa fica constrangida. Ela não sabe nem o que é que ela faz. Porque ela não esperava por essa, está entendendo? Ela não esperava por essa. Quando você perdoa, é isso que você faz. Quando você libera perdão, quando você cancela a dívida, quando você elimina os teus projetos de vingança, é isso que você está fazendo. Você está dizendo, Satanás, por essa você não esperava. Por essa você não esperava. Eu estou cancelando esses projetos de vingança. Eu até brinco, eu digo assim, que vingança é um negócio que se você quiser fazer, você tem um parceiro certo, o diabo, para ajudar você. Mas quando você aborta todo projeto de vingança, olha que interessante. Romanos capítulo 12, no verso 19, diz que o Senhor fala ao seu povo, assim diz o Senhor, minha é a vingança. Quando você diz, Deus, eu não vou me vingar. Quando você diz, Deus, eu não vou revidar. Você está dizendo, Deus, quem resolve essa situação é o Senhor. Quem dá um desfecho para essa história é o Senhor, ponto final. Cancele a vingança. Segundo, abençoe os que te maldizem. Mateus capítulo 5, verso 44 diz, orai pelos que vos perseguem. Ah, meu Deus, que coisa difícil. Orar pelo que me persegue, deve ser aquela oração assim, Deus acaba com ele, risca ele da terra. Abre um buraco, joga ele dentro que ele desapareça. Essa oração, João, eu sei como fazer. Pois bem, essa oração você vai desaprendê-la.
Porque a oração é abençoar os que te maldizem. É outra coisa que não faz sentido, mas dá certo. Dá tão certo. Quando você se tranca no teu quarto, você começa a abençoar aquela pessoa, você começa a dizer: Deus, eu começo a abençoar a vida dele, que ele prospere, que ele cresça. Deus, eu fecho os meus olhos, eu vejo ele assim no iate lindo, maravilhoso, de férias. Uma família próspera, uma família crescendo. Deus, vontade eu não tenho, mas convicção me sobra. Convicção eu tenho. É o certo a ser feito, então eu vou fazer. Quando você começa a declarar isso, quando você começa a comunicar isso, quando você começa a abençoar, 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 tempo suficiente, os sentimentos acompanham. Você primeiro abençoa para depois você sentir a vontade de abençoar. Você primeiro perdoa para depois sentir a vontade de perdoar. Você primeiro entende e declara sobre aquela vida, bênção sem medida, para depois você sentir aquela vontade. Comunique, ore, faça isso, pegue esse nome, pegue essas pessoas, coloque na sua oração, mas ore como se você estivesse orando por um filho seu, ore como se você estivesse orando por você, ore como se você estivesse orando pelo melhor amigo, ore para que Deus coloque a mão sobre ele e possa abençoá-lo. Isso tem um poder, dá certo. Por último, se está ao seu alcance e sob o seu poder fazê-lo, Mateus capítulo 18, verso 15, diz que se o teu irmão pecar contra você, vá a ele a sós, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Terceiro ponto, converse, ligue, fale a sós. A sós, não precisa divulgar. Tem gente que está magoado, ressentido, fala para todo mundo para depois ir procurar a pessoa que te magoou. Deixa de ficar comunicando isso. Aliás, uma coisa eu quero dizer para você, deixa de ficar falando sobre isso, quanto mais você fala, mais isso cresce. Deixa de ficar divulgando o que essa pessoa não fez, o que ela não cumpriu, o que ela não é. Deixa de ficar remoendo essas mesmas feridas. Vai à pessoa, fala com a pessoa, pede perdão à pessoa. Não, mas não sou eu errado, é ele que está errado, tá bom. Peça perdão por você guardar esses pensamentos negativos e ponto final. Simples assim. Perdoar é uma coisa que você pode fazer com alguém que não merece e que nunca te pediu para você perdoar. Sabe por quê? Porque nós estamos falando que perdão é um favor que você está fazendo a você mesmo. Se você não está fazendo por amor ao outro, faça por amor a você. Simples assim, faça por amor a você. Perdoe, perdoe, perdoe. Se vai haver reconciliação, aí é outra história. Se vai haver um recomeço, um relacionamento, aí é outra história. Reconciliação requer reciprocidade, mas o perdão não, ele é unilateral. Se você está decidido, você pode perdoar. É um ato, é uma decisão do seu coração. Hoje, você pode decidir perdoar. Perdoar alguém que quem sabe vai rir de você. Quando você falar sobre perdão, a pessoa vai rir, vai debochar, não sei. Perdoar quando talvez pareça a atitude mais idiota. Parece que você está agindo como um imbecil completo, como besta, que todo mundo está passando a perna e você não está vendo. Não, você está vendo sim. Você não está esquecendo, você não está desculpando, não. Você está perdoando, você está cancelando a dívida. Você não está colocando para debaixo do tapete, você não está agindo como ingênuo, não. Você está agindo como gente madura, tocada pela cruz, transformada pelo amor de Jesus. Você está agindo com um coração nobre. Você está dizendo, para a minha vida não. Eu mereço ser livre, eu mereço estar descansado, abençoado, eu mereço, é um favor que eu estou fazendo a mim mesmo. Perdoe, cancele isso, deixa esses grilhões para trás. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que você passou, eu não sei quais conversas te feriram, magoaram tanto, quais relacionamentos rasgaram teu coração. Eu só quero dizer para você que talvez você sim seja produto do teu passado, mas você não precisa ser um prisioneiro do teu passado. Jesus de Nazaré, ele disse: se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Se o Filho te tocar nas cadeias, verdadeiramente você é livre. Há coisas que só acontecem na presença de Deus. Há coisas que por anos você está tentando resolver lá na terapia, lá no processo tal, lá na palestra disso. Você está resolvendo de várias formas, mas eu quero te dizer que há prisões que só Ele toca, há prisões que só Jesus desfaz,
Há curas que só Ele realiza, há feridas que só Ele faz a cirurgia, há dilemas que só Ele tem solução, há caos para o qual só Ele tem a luz. Você está entendendo? Perdão é libertação para você. A chave está na sua mão. Se você vai abrir a cela ou não, é você que vai dizer. Perdão está aqui. Se você está disposto, abra essa cela, chute essa porta e ande liberto pelo poder do nome de Jesus.